É, mais uma vez, boa noite, todo o pessoal. Boa noite à turma que está em casa, tá? Vários colegas. Prazer. E nosso tema hoje será sobre a influência que os espíritos têm sobre nós, né? Mas antes nós vamos tentar sentir o ambiente. Esse é um ambiente preservado, assim, sabe? São ambientes onde fazemos trabalhos espirituais. Então, nós estamos sempre com muito cuidado aqui de mantermos nosso contato, comunicação, de uma forma mais sempre bem elevada. E até falo assim, puxa vida, eu me sinto tão bem aqui. E eu gostaria que todos que vêm com a EFA se sentissem bem. Porque a gente se acostuma com esse padrão de vibrações. Antes de vocês chegarem, nossa casa é preparada espiritualmente. Então, tem espíritos que estão lá desde lá na entrada, né, cuidando da parte da segurança espiritual. Não vou entrar em muitos detalhes, mas entra na casa quando a casa está equilibrada. Nos centros, nos templos, não falo só de espiritismo, tá? Quando estão equilibrados, existe uma segurança. Lá do alto, os espíritos vêm, a casa iluminada. É um local de repouso. Então, adentram aqui espíritos que são bons, que querem fazer o bem. Mas também acompanham, muitas vezes, algum irmãozinho que está precisando de alguma orientação, de algum amparo. Isso é a coisa mais normal possível, e tem gradações, né? E esses irmãozinhos, também a entrada deles é permitida. E eles ouvem a palestra. E quando o irmãozinho que encarnado vai tomar o passe, esse que está ligado a ele também entra junto, ele toma um passe. Ele é o atendido quando existe esse tipo de influência espiritual. E eles ficam num local segregados, sob controle da espiritualidade mais elevada. Vocês imaginam o que tem que a gente não vê numa casa espírita? Se fosse uma casa que não cuidasse do padrão vibratório, da harmonia entre os trabalhadores, e se as conversas fossem fúteis, só brincadeiras assim, mais baixas, os bons espíritos vão embora. Porque eles, os bons espíritos, eles ocorrem nos locais em que eles são importantes, não importantes, né? Eles vêm para um trabalho. Então, a nossa responsabilidade de todos nós, trabalhadores, e eu estou esclarecendo também para os frequentadores em geral, a necessidade de nós mantermos esse ambiente bem elevado, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas atitudes. Né? Eu estou falando assim com vocês e já fazendo a preparação, tranquilizando ainda mais o ambiente, harmonizando-nos todos, inclusive os nossos amigos à distância, para esse encontro. Quanto mais elevado estiver o padrão, bem maior será a qualidade dos passes que serão recebidos. E bem melhor será a concentração dos nossos queridos passistas. Então é legal. E se a gente pudesse levar um pouquinho disso para o nosso lar, será que é possível? É possível a gente levar essa paz para o nosso lar.
Mas quando a gente vem aqui, nós, de certa forma, nos resguardamos. Vamos supor que eu seja um cara assim, mais agitadão, ansiedade lá em cima, falo muito alto para as pessoas, ou não só eu, como outros, né? Trabalhadores, que levam uma fechadinha e o carro já quer xingar, quer falar alguma coisa. Aí, quando a gente vem ao centro, nós colocamos a nossa máscara de carabãozinho. Tá? São as máscaras que nós usamos, puxa vida, como aquela pessoa vai falar bem com uma pessoa elevada, nossa, como eu sou recebido. E depois, nas nossas casas, nós tiramos a máscara, penduramos, né? Eu acho que eu falei um pouquinho disso ontem na aula, não falei? Vocês lembram? É normal que isso aconteça quando a gente vai para o nosso lar, mas nós temos que vigiar o nosso jeitão de ser. Como é que nós somos? E não adianta eu querer vigiar o pensamento da minha esposa. Não adianta. É uma tendência que nós temos de olhar. Eu, quando fazia a escola, há muitos anos, né, atrás, nem vou falar em que ano foi, mas tinha umas palestras, gente, que era maravilhosa. Uma delas é Cristão no Lar. Um dia até vou fazer aqui, porque eu gosto do tema. E o expositor, ele falava, e aí eu cutucava a Yara. Tá vendo? Aí ele falava uma outra coisa, e a Yara me cutucava. Agora é com você. Tá? Então, não adianta eu querer dar lição de moral para minha esposa. Está vendo o atendimento lá? Então, não adianta a gente, no Evangelho no Lar, cair numa lição e falar assim, a mãe fala para o filho, está vendo? Isso foi para você. Né? E vice-versa. No trabalho de reforma íntima, quer dizer, aquele trabalho que nós começamos a fazer o autoconhecimento, para a gente se conhecer, é importante que a gente se observe. Sabe por quê? Porque eu não vou mudar a minha esposa. Eu posso até reclamar dela. Não tenho motivo de reclamação, Yara. Então, eu não consigo mudar as pessoas. Nós é que temos que mudar a nós mesmos. Okay? Então, está muito relacionado com isso o nosso tema de hoje, que são as influências espirituais. Tem uma pergunta, acho que a pergunta, deixa eu ver se eu anotei aqui, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e até em nossos pensamentos e atos? Essa foi uma pergunta que Kardec fez à espiritualidade. Os espíritos podem influenciar o meu pensamento? Vocês acham que pode? Tá? Lógico. Antes de falar mais sobre isso, a gente não sabe quanto que cada um conhece do Espiritismo. Tá? Então, nós precisamos falar que existe esse mundo que nós conhecemos, que é o mundo material. Nós vivemos na Terra. A nossa vida é aqui na Terra. Tá? E os espíritos que não estão encarnados, eles vivem no plano espiritual. E nós já vivemos no plano espiritual. E aí, reencarnamos aqui na Terra. E alguns que estavam na Terra voltaram para o plano espiritual. Então, isso é uma coisa normal, quer dizer, é básico para quem quer conhecer um pouquinho o Espiritismo, entender isso.
Na Terra, existem lugares maravilhosos. Qual que é o nome de onde vocês moram, que vocês falaram que é paradisíaco? Parque Imperial? Ó, só os passarinhos cantando, aquele ar fresco. Se quiser ir na praia, tem a praia. Existem lugares, existem teatros com apresentações maravilhosas, tem? Gente, mas também existem locais que vocês conhecem, e não preciso nem conhecer, é só ligar a TV, que é pior do que umbral, pior do que... Né? Então, aqui na Terra, nós temos agrupamentos que são diversos. E nós temos espíritos encarnados muito elevados e espíritos encarnados bem ainda atrasados. No mundo espiritual, no plano espiritual, é a mesma coisa. Sabe? Então, tem espíritos de vários padrões espirituais. Alguns espíritos, quando eles desencarnam, alguns não sabem nem que morreram, que desencarnaram, né? Não morrem, né? Por quê? Porque eles acordam lá e falam assim, opa, eu não morri. De diversos tipos de desencarnes, hein? Então, tem muitos que falam, nossa, eu não morri. Para quem assistiu aquele filme, o Ghost, né? Acho que alguns aí assistiram, que ele leva um tiro, né? Ele morre, mas o espírito dele levanta assim, e como se ele não tivesse morrido, ele procura atendimento nos hospitais. São espíritos que estão ligados à superfície da Terra. Quando eu falo a superfície da Terra, não estou falando assim diretamente em questões materiais, são vibracionais. São espíritos que estão presos ainda, são tão apegados às coisas da Terra. Você imagina, lá no plano espiritual, esses que estão acostumados muito com a bebida, por exemplo, o corpo espiritual dele ainda está tão encharcado daquele vício e ainda tão grosseiro que ele sente necessidades, sabe? Do vício. E aí eles ficam na Terra procurando alguém que possa satisfazer a sua necessidade de vício. É o cigarro, são os tóxicos, a mesma coisa, o sexo, tá? Então, o que atrai um com o outro é essa questão vibracional, como se fosse uma onda de rádio, que aqui não passam diversas estações de rádio, né? Está passando aqui e muitas outras frequências. E se nós tivermos um rádio e sintonizarmos na determinada frequência, nós vamos captar uma determinada emissora. Por quê? Porque eletronicamente houve uma sintonia. Muito parecido acontece conosco. Tá? Muito parecido. Dependendo do nosso padrão de pensamento, tá? Sabe, as pessoas, que às vezes você olha, são pessoas tristes, pessoas que estão assim, pensativas, alguma coisa aconteceu ou não aconteceu, né? Estão assim, bem apagadinhas, tal. O pensamento está ali, alguém falou alguma coisa para ela, e essa pessoa ficou muito triste. Essa vibração dessa pessoa, ela sai, espalha. É uma antena. Os espíritos, eles não estão lá andando pela nossa casa, eles não estão andando por aqui, pelas ruas, porque é uma vibração diferente. Até oriento todos vocês a não se preocuparem com presenças espirituais. Nossa, será que tem algum espírito aqui na minha casa? Será que tem? Tem gente que acaba levando isso com uma forma de raciocínio que não é muito legal. Nós vivemos a nossa vida de encarnados e eles vivem a vida deles. Só que existem possibilidades de alguma influência. Gente, a gente também influencia eles. Imagine uma pessoa querida que desencarnou, um parente seu. Sei que aconteceu com muitas pessoas daqui.
Aí você fica triste, lógico, tem o período do luto, não é verdade? O período do luto, a tristeza daquela pessoa, né? Que pena que foi, ou então, puxa, estava sofrendo. Esse é o período do luto normal, que não pode durar muito tempo. Mas tem pessoas que parece que estão, não estão comemorando, mas parece celebrando. Ai, faz uma semana, ai, faz um mês, ai, faz 3 meses que desencarnou, ai, hoje faz 20 anos que fulano desencarnou. E o seu pensamento está muito lá nessa pessoa. Né? E às vezes achando que aquele espírito, que foi um parente, foi seu pai, foi sua mãe, pode vir aqui, pode te ajudar. E ele não pode, nem sempre ele pode. Então, nós não devemos ficar fazendo um petitório, sabe? Ai, me ajuda, por favor. Né? Porque nem todos estão em condições de vir ajudar. E aquele que está ainda naquele sofazinho da sala, que ele ficou tantos anos vendo TV, jogos e bebendo sua cervejinha, ele desencarna, ele fica lá, sabe? E você vai pedir ajuda para ele, na verdade, ele tem que ajudar. Então, nesses casos, pode acontecer aquilo que alguns chamam assim, encosto. Né? Já ouviram, né, esse termo? A pessoa tem um encosto. Por que o encosto? Porque aquele espírito está ligado ainda à família. É um espírito ligado à família, ele nem sabe que desencarnou. Às vezes o cachorrinho percebe, tá? Às vezes uma criança percebe, porque as crianças até os 7 anos têm um grau de percepção, não quero generalizar, mas maior do que os adultos, por exemplo. Mas a criança às vezes não sabe se expressar. Tá? E aí acaba influenciando o padrão espiritual da casa, e um dos familiares vem até o centro, e esse senhor é trazido ao centro, tá? E lá ele recebe um abraço de amor, os espíritos vêm, os bons espíritos, nós pedimos para que venham esclarecê-lo, e tem outras formas para que isso seja feito também. Tá? Então, é muito legal esse trabalho, esse socorro a espíritos que, por exemplo, por ignorância, estão apegados aqui. Mas nós temos que saber cuidar desse nosso padrão de pensamento, nosso padrão de vibração. Tá? Nós temos muita coisa aqui na Terra, né, para a gente cuidar, para a gente fazer, viver o momento presente, né, viver o dia de hoje. E não podemos ficar nesse padrão de tristeza que não leva a nada. Esse padrão de tristeza vai, de certa forma, atrair aquele espírito que estava passando lá, que nem ligava para você, de repente teve uma vibração triste, parecida, e sabe, os amigos acabam querendo se encontrar. Não são amigos, mas um reforça o outro. Tem um livro, O Sexo e Destino, é um dos livros do Chico Xavier, né, e o André Luiz. Alguém já leu O Sexo e Destino? É um livro interessante. É romanceado, mas tem lições assim muito interessantes. E tem um senhor ali da casa, ele bebe. Sabe que as pessoas vão lá, tá uísque, pega um whiskinho, não é nem para comemorar nada. Vai lá, pega um whiskinho. Quantas pessoas a gente não conhece que tem que tomar aquele tantinho? E um espírito que está ligado a esse senhor e que necessita desse vapor alcoólico, ele vai lá e sugestiona para ele, vamos pegar um uísque, vamos tomar um uísque. Sabe? Isso acontece, que ele acaba tomando uísque, e o outro acaba se juntando. E dependendo da constância que isso ocorre, começam a aparecer os problemas de obsessão. Aí a pessoa que já vira doente, né? Alcoólatra, por exemplo, ele precisa ter
muita força, muita ajuda, muita disposição, e dependendo de alguns casos até internação, para que ele se afaste daquele vício e para que ele mude a forma de pensar. Aí é mais sofrimento, sabe? Chegar a um ponto desse, que é sofrimento para ele e para a família. E nesse caso em particular, desse livro, esse senhor causa um drama muito sério. Uma moça da casa lá, mas não vou dar um spoiler, mas é um livro que a gente aprende. Pena que esses livros ainda têm uma forma de, assim, de literatura mais antiga, né? Então, nem todo mundo tem, assim, paciência para a leitura, mas o livro em si, todos os livros do André Luiz, eles têm um aprendizado, assim, muito grande. Bom, nós temos o livre-arbítrio. A decisão, eu nunca vou poder colocar a culpa no espírito porque ele me influenciou. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes vai falar para a gente, tá, que você deu abertura, nesse caso, com razão. Né? Eu não estou falando de política, não, viu? É só uma leve menção, assim, nada de política nessa casa. Então, eu acabo sendo envolvido, influenciado por espíritos negativos, por quê? Porque eu dei abertura para isso. E a minha ação é minha responsabilidade, não é do espírito. Lógico que ele vai se responsabilizar também pelos atos que ele tomou. Tá? Quando nós encarnamos, nós deixamos no plano espiritual amigos e pode ser que alguns inimigos, pessoas que eram antipáticas a nós. Muitos desses amigos ou pessoas antipáticas vivem, às vezes, no nosso núcleo familiar. São aqueles casos mais difíceis, sabe? Então, nós temos que ter muita determinação, muita compreensão, para que esses casos difíceis não se tornem mais complicados ainda. Não é só a determinação, a vontade na educação, no equilíbrio familiar que vai resolver as questões. E esses que eram, por exemplo, inimigos e estão no plano espiritual, eles podem querer se ligar a essa pessoa na Terra, ele espírito e o desencarnado, para causar algum mal. Ocorre isso? Ocorre isso. Existem processos de vingança. Qual é a forma que nós temos para a gente se defender disso? Orai e vigiai, né? Falar na oração, orai e vigiai. Orai e vigiai não é ficar ajoelhado, rezando Pai Nosso, que céu santificado, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso. Não adianta nada. Sabe, é da boca para fora. Eu tenho aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquelas preces, coletânea de preces espíritas, bem no final. Não sei se alguém já leu. Eu tinha um certo preconceito dessa parte, nossa, prece escrita, decorada, mas no último estudo que nós fizemos aí no final do ano passado, não, vamos ler todas as preces. Um grupo que estava estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então está aqui, para resistir a uma tentação. Não vou ler tudo. Todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição espiritual ou uma funesta influência que age sobre ela. Tá? Então, eu posso ser uma pessoa muito imperfeita e que estou agindo e pensando de forma errada. Ok? E isso pode atrair alguém, quer dizer, eu estou causando diretamente isso. Ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, temos a indicação de uma fraqueza que nos expõe a essas influências. Então, nós só recebemos as influências se nós temos alguma fraqueza.
sabe? Ai, nossa, eu estou me cuidando, né? Mas de vez em quando o pensamento vem, bate, eu penso naquela pessoa, eu já fico com raiva, ou eu fico triste. Né? E eu digo para vocês que não é fácil, em algumas vezes não é fácil. Tá? Às vezes a pessoa é tomada de emoção tão forte, e essa emoção age de tal forma que até fecha os seus vasos sanguíneos, os seus neurônios já não trabalham direitinho, a pessoa fica super tensa, ansiosa e age por instinto. Infelizmente, nesses casos, a pessoa talvez sofra um pouquinho até aprender a se autoconhecer. Não adianta eu ter raiva, não adianta eu não perdoar uma pessoa ou querer algo mal para a pessoa. É como se eu estivesse tomando veneno para outra morrer, tá? Então, nós temos que cuidar do nosso estado de espírito 100% do tempo. Não vamos conseguir de imediato, mas lentamente, gradualmente, através das repetições, sim, nós conseguiremos muito. E, portanto, de que a nossa alma é imperfeita, ele fala. Dessa maneira, aquele que falir, né, aquele que falhar, aquele que errar, não poderá desculpar-se com a simples influência de um espírito estranho, desde que esse espírito não poderia levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. Então, nós podemos estar acessíveis ou não. Isso eu falei do lado negativo, mas tem o lado positivo. Tem a boa influência espiritual. Então, nós temos espíritos que nos amam. Tem um espírito, ele deve ter uma paciência conosco. Eles uma vez perguntaram, mas ele está sempre conosco? Eu falei, nem sempre. Né? Às vezes eles falam tanta coisa para a gente no ouvido aqui, e a gente não escuta, porque nós sabemos o que é certo, e nós sabemos o que não é bom, o que não é certo. No espiritismo, tudo é permitido, mas nem tudo é bom, tá? Nem tudo faz bem. Então, nós temos, aí ele vem aqui e fala assim, não, você pega a direita ali. Ah, mas eu prefiro a esquerda, por alguma razão, que me prende aquele caminho. Decisão minha, mas os bons espíritos querem também nos auxiliar, tá? Então, tem o vigiar e orar, o Evangelho no Lar é pegar uma página dessa do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o livro também Fonte Viva, num determinado horário, dia da semana, e nós temos que fazer isso. Porque tem espíritos, gente, que eles estão se acostumando conosco. Sabe? Espíritos que, por alguma razão, estão ligados a nós. Eles ficam ali e a gente vem no centro, toma passe, não sei o que, vem no toma passe. Mas não adianta, muitas vezes, a gente nem convencer essas entidades. Porque essas entidades nos procuram. Porque alguma coisa está atraindo essas entidades conosco. Então, a forma da gente resolver isso definitivamente é com a nossa mudança mental. Tá? Primeiro, não pensa que pode ter um espírito lá ou não, sabe? Não se preocupem com isso. Preocupem-se apenas em vigiar os seus pensamentos. Tá? Procurem apenas falar o bem. Vai falar o mal, passa nas três peneiras, que é uma outra historinha que tem, antes de falar o mal. Vai julgar alguém? Cuidado antes de julgar alguém. Tem elementos para isso e forme-se primeiro em juiz. Né? E vai julgar. Nem o juiz está muito certo. Então, é melhor a gente não julgar alguém por aparências. Tá? E é um costume nosso, muitas vezes. Então, tem um monte de coisinha que a gente pode fazer. Uma prece sincera. Não é aquele Pai Nosso, iniciação de casa de nosso nome, sabe? É uma prece sincera. É falar com o seu guia espiritual, falar com Jesus, tá? E só é pedir forças, sabe? Pedir, assim, inspiração para o bem.
cultivar bons hábitos. Se você tiver vícios, olha, é melhor ter um plano de parar. É melhor, porque os vícios atraem espíritos mais negativos. A busca do autoconhecimento. Na escola, né, no curso que nós estamos fazendo, eu já repeti algumas vezes para os alunos que o principal desse curso não é só o conhecimento doutrinário. Tem super especialistas na doutrina espírita, mas que ainda não se conhece, não sabe o que ele precisa fazer para se melhorar, tá? Para dar mais um saltinho assim naquele degrau dessa evolução moral. E é o trabalho da reforma interior. Tá? E, finalmente, a prática da caridade. A prática da caridade, como isso que está sendo feito, né? Tereza coordena o trabalho da cesta básica, e já há anos, o seu Mário também já fez isso há bastante tempo, e é um trabalho maravilhoso. É sempre a entrega da cesta, sempre no terceiro domingo do mês. E é um trabalho que tem até chamado a atenção, até fora do Espiritismo. Para quem acessa aí o grupo do NAEFA, da assistência espiritual, que está aberto para todos os interessados, eu até coloquei, né, o caso da loja maçônica, que por conhecer o nosso trabalho, me convidou para uma homenagem lá na loja deles, achei super legal, não por ter sido homenageado, quem foi o Zendla, né? Mas o reconhecimento. Além desse trabalho, nós temos a cesta básica, tem o pessoal que terça e quinta do bazar, de terça e quinta-feira, que está aqui trabalhando, que ajuda na manutenção do NAEFA, né, as vendas de roupas, utensílios. Nós estamos sempre abertos para recebermos também essas doações. E tem outro trabalho que o pessoal faz de forma independente, tem um grupo que cada 3 meses vai doar sangue. Agora, dia 24 de maio. Dia 24 de maio. 24 de maio, sábado, às 9 horas, aqui na frente. Quem quiser doar sangue, ó, o grupo vai aumentando. Quer caridade? Você pode falar assim, olha, lá no centro eu estou doando sangue. Tá? E é doando sangue mesmo. E também a Débora, ela, um grupo, né, de algumas pessoas ligadas ao NAEFA e outras pessoas, está no trabalho, outro dia estavam plantando árvores lá na Avenida Nazaré, não foi isso? Tá? Fazem trabalho de compostagem. Gente, é gostoso. Tá? Então, aproveitemos o nosso tempo aqui na Terra e vamos ao momento presente. Aqueles que se preocupam com o futuro, a gente não assim, não, é só para viver o momento presente, não vou nem pensar em que eu vou me formar, não. Então, é importante demais que a gente também pense e planeje o nosso futuro. O centro tem um plano. Nós estamos querendo abrir outro dia, outro trabalho aqui, como este, né? Em outro dia da semana. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então, temos que pensar no futuro, mas nós não vivemos desse futuro. Percebe? Então, o presente é o nosso melhor presente.